quarta-feira. Gravando a aula, vamos lá. Aí na quarta eu passo as atividades certinho aí para todos. Hoje, tá? Se eu não me engano, eu pedi aqui, deixa eu ver, aula 8, aula 5, pontos de atração. Eu não me lembro se eu corrigi o módulo 35 e 36. 35 e 36. Murilo, você que eu tô vendo aí. Módulo 35 e 36, eu cheguei a corrigir? Já. Você pediu lição do 37, 38 e 39. Então, mas o Sim, anterior eu corrigi, o 35 e o 36? Tá. Corrigiu. Sim. Tá, então agora vai ser a Você localização. mandou a lição 256 a 258. Perfeito. Corrigir. A gente tem que corrigir a... Agora eu percebi. Calma aí. Tudo errado. Não, é isso mesmo. Sabe o que eu vou fazer agora? Não, agora me achei aqui. O que eu preciso corrigir, tá? Que vocês poucos me enviaram, tá? É sobre o módulo das características geográficas ali do leste europeu. Tá? Isso aí mesmo. Dessa região, tá? Que a gente terminou ali a Geórgia, acho que o último foi a Geórgia, né? Depois a gente falou do Ásia. O leste europeu lá, Isso. 37, 38 e 39 módulo. Da região da Armênia, é isso mesmo, tá? Então, esse módulo era para hoje, mas o que eu vou fazer? Eu vou começar esse módulo novo aqui, eu vou explicar e fazer uma introdução dele sobre a cortina de ferro, tá? E na quarta-feira, aí na quarta-feira eu passo esse módulo hoje, na quarta-feira o outro módulo, e eu deixo todas as correções desse capítulo para a semana que vem. Aí fica melhor, porque na quarta-feira que eu vou pedir a atividade desse daqui. Fica melhor para mim, daí eu explico de uma forma geral. Professor, eu vou enviar hoje, professor, que eu esqueci de enviar ontem. Não, então quem não enviou, por favor, me envie o mais rápido possível, que foi esse último módulo aqui, ó. Tá aqui, ó, aula 9. Aí na quarta-feira eu abro a aula 10, com esse módulo aqui de hoje. É aula 10 e aula 11, né? Bom, gente, então vamos lá. Então vamos lá para a página 238, no módulo 40 e 41. Tá? Cortina de ferro, influências das forças soviéticas. Tá? Agora a gente vai falar sobre a União Soviética, professor? Isso. Imagina. Aí vocês já vão saber um pouquinho, porque nas aulas de história dá para vocês entenderem bastante agora nessa aula, que é período aí da Guerra Fria, né? Período aí da Segunda Guerra Mundial, enfim. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, a expressão cortina de ferro, né? Designa a separação ideológica e posteriormente física e militar estabelecida na Europa pós Segunda Guerra Mundial durante a Guerra Fria. Nesse período, o continente foi dividido entre o leste europeu, com os países que foram incorporados pela União Soviética, socialismo, e os países da Europa Ocidental, né, que se mantiveram independentes, embora estivessem no mesmo bloco político dos Estados Unidos, capitalistas. O nome se tornou popular por meio de um famoso discurso do primeiro-ministro britânico Churchill, né, Winston Churchill, né, o mais conhecido aí na Segunda Guerra Mundial, né, em 46, nos Estados Unidos, que se referia ao aspecto duro e quase impenetrável da divisão. Quer dizer, essa cortina de ferro, né, era a expressão usada, né, para separar essas duas ideologias, né? Quais ideologias? Que a gente não para mais de falar e a gente vai falar até o fim, né? Porque o socialismo, o capitalismo sempre esteve presente na história e está presente ainda, né? Aquela série que acho que eu falei para vocês, o Expresso do Amanhã, que tem no Netflix, o Expresso do Amanhã, que tem no Netflix, é uma série fantástica que diz realmente Sim. o capitalismo. Ali é o capitalismo puro, né? É 1000 vagões e os 1000 vagões é separado por classes sociais. Os primeiros vagões da primeira classe, que são as classes que tem, às vezes é 2 ou 3 pessoas dentro do vagão inteiro só para ela, né? Porque ela tem dinheiro, ela comprou mais, né? Temos a segunda classe. Comprou aquele negócio. Isso. Temos a terceira classe e temos os fundistas, né? São aquelas pessoas que não estão nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira classe. São as pessoas abaixo delas ainda, né? Então, a série mostra a presença muito forte do capitalismo. Eu achei fantástico, estou assistindo ela, né? Já acabei já a primeira temporada, a segunda não sei quando vai lançar, mas mostrou bem essa divisão. E a luta, né, socialista dos fundistas de querer uma sociedade mais igualitária, né? Aí entra o discurso, né? Quem é o certo, quem é o errado, né? Eu não uso essa fala, né? Quem é certo o capitalismo, quem é certo o socialismo. Não. Eu vou pela seguinte observação: o que funciona, né?
mas nem tudo que funciona também vai ser perfeito, né? Na visão geral, não é nem na minha, o que funciona mesmo é o capitalismo, mas infelizmente ele não é perfeito, né? Ele vem com algumas falhas, e uma das principais falhas é a divisão de classes, né? Mas o capitalismo é o que É, faz gerar aí oportunidade, crescimento aí, mas infelizmente tem as divisões de classes, né? Já o socialismo ainda não foi provado nem na teoria, nem na teoria até que vai, né? Mas na prática não funciona, né? Não tem nenhum país socialista que seja um país desenvolvido, um país, né, que esteja lá em cima mesmo, né, com esse sistema socialista. Tá, eu estou falando de socialismo e capitalismo, imaginando que vocês saibam o que é, né, gente? Vocês já estão no momento que já sabem o sim, que é o sim. socialismo e capitalismo, né? Não preciso ficar explicando aí de novo, né? Bom, aí temos... Professor, Oi. mas se um certo país, sei lá, vamos ver, a Rússia voltou a Rússia voltou a ser capitalista, não é socialista. Eles vão, tipo, vão fazer o quê? Vai acabar com a Rússia, se for hoje? Não, peraí, vamos lá. Se a Rússia voltar a ser socialista. Tá, até eu entendi. Hoje no mundo, hoje no mundo, ela vai cair muito, não vai? Vai, porque o socialismo, ele fecha, o socialismo As portas. impede, não, o socialismo, o país socialista impede o investimento, né, do capitalismo. Por exemplo, o Brasil é um país, né, que tem muitas marcas nacionais, mas a gente depende muito ainda de muitas marcas internacionais. E isso é o capitalismo. Uma coisa é um país viver com o que ele tem, outra coisa é ele viver, né, exportando outras coisas de outros países. Isso já é o capitalismo. Então, hoje, um país que é capitalista, deixar de ser capitalista e se transformar no socialismo, é muito difícil disso acontecer. Muito difícil, tá? Porque você vai acabar, tipo, caindo. Você vai estar lá no topo do prédio, você vai ter uma queda tremenda, né? Porque as portas vão fechar. Por exemplo, a Rússia. A Rússia tem lá umas marcas mais conhecidas. Burger King, McDonald's, Nike, Adidas, todas essas marcas que a gente ouve, né? Apple, Samsung, carros aí, Hyundai, né? Hyundai é um carro? É uma marca, né? Hyundai é uma fabricante, né, gente? Sim. É, do É. HB20, isso. Hyundai, Honda, Fiat, sei lá, né? Se ela se torna socialista, essas marcas aí, estou falando, essas marcas que vêm na minha cabeça agora, né? Mas outras marcas também de alimentos, Vai, outras né? coisas, né? Vai, não, que não são russas, vou dar o exemplo da Rússia, você está falando da Rússia, Murilo, vai acabar não sendo mais produzidas no país. Então imagina as pessoas que moram nesse país, né, que vão às ruas, nos drives aí comprar Burger King, McDonald's, vai no mercado comprar uma Coca-Cola, vai no shopping quer comprar um tênis da Nike, vai numa concessionária que é um carro da Honda, porque é um carro bom, um Nissan aí, e não vai ter mais. Por que não vai ter mais? Porque se é socialismo, né, uma sociedade igualitária para todos, então não vai ter que ter essas marcas, porque nem todos também têm acesso a essas marcas. Por exemplo, vocês e eu não compramos um carro por ano. Vocês compram um carro da Honda, da Hyundai por ano. Não, né? Mas tem gente que troca o carro aí anualmente, até todo mês, né? Porque tem muito dinheiro, enquanto alguns têm pouquíssimos ou nenhum dinheiro, né? Mas é mais difícil isso acontecer. Mas se isso acontecer, ele vai cair, porque não vai ter mais esse investimento, né? Esse Mas investimento A Coreia do Norte não é né, socialista? é socialista e é um mercado fechado. Lá eles vivem com o básico que eles têm. Eles não têm. Mas assim, eles caíram muito, né? Mas Não, como eles têm tanto dinheiro não é que eles sobre caíram. fazer armas, Não, assim, isso que eles eu têm quero. uma economia local, Murilo. Todo país socialista, eles vivem da economia local. Eles têm uma produção única ali, é dali que eles tiram o dinheiro. Mas todo o dinheiro, né, que vai para o Estado, porque é um país socialista, quem domina é o Estado, tá? Não é um comunismo. O comunismo não tem o Estado controlando, por isso que não existe nenhum país comunista, tá? A ideia comunista, a teoria existe, mas país na prática não. Existe país socialista como a Coreia do Norte. Mas a renda que eles vivem ali, tipo assim, são indústrias básicas, né? Uma indústria de roupas simples que eles vão usar, eles vão consumir, tem uma moeda única ali. Então, assim, o dinheiro que é circulado ali nos produtos que eles mesmos produzem, que não são de qualidade, tá? Porque produtos de qualidade é quando você tem exportação de produtos melhores, né, para poder fazer essa ponte, enfim, né?
e melhorar o seu produto com outras tecnologias. E tecnologia nos dias de hoje é essencial. Então, a Coreia do Norte não tem isso. E o pouco que tem, que gera aí um dinheiro para o governo, né, para o Estado do regime norte-coreano, né, esse dinheiro acaba sendo investido em armas, né, no exército, né, no Estado, armas nucleares, no exército, para poder ter. Acham que tudo é a base do exército, tudo são armas. O regime norte-coreano, a forma que eles se acharam para se defender desse sistema capitalista é investir em armas, investir na indústria bélica, né? Armas nucleares, no exército, e dando todo o apoio ali ao governo estadual, ao Estado. Quase teve uma terceira guerra mundial, né? Não, para ter uma terceira guerra mundial. É muito difícil, né? A gente falar em terceira guerra mundial, porque Estados Unidos atacar a Coreia vai atacar. Se a Coreia atacar os Estados Unidos vai atacar. Então, assim, quem quer perder vidas, né? Por exemplo, mesmo o líder norte-coreano querer, né, estar acima de tudo ali, ele precisa das pessoas para ele poder estar no poder. Se não for os norte-coreanos, cidadãos norte-coreanos vivos para poder manter ele no poder ali, de uma certa forma, ele vai manter. Não tem nenhum líder é líder se não tiver pessoas para liderar. Então, ele não é líder, né? Então, mesma coisa, né? Os Estados Unidos não pode atacar ninguém, né? Sem, de uma certa forma, não ter uma certeza de proteção do seu povo, né? Porque, dependendo de quem ele atacar, o míssil vai direto para os Estados Unidos e vai matar né, onde cair ali norte-americanos, vai dar, enfim, né? Então, falar em Terceira Guerra Mundial é muito distante, né? A gente tem que pegar vários pontos aí para poder entender, né? Mesmo eles ameaçando, né? A gente ainda vive num período de Guerra Fria. Oficialmente, né, no papel, a Guerra Fria acabou em 1991. Mas a gente sempre viveu numa Guerra Fria, né? Sempre temos aí, tipo, hoje, atualmente, né, temos uma briga aí com quem? Temos uma briga aí entre os Estados Unidos e a China. Para quem está acompanhando o jornal, mercado, né? Os Estados Unidos deu 72 horas, se eu não me engano, né, para os chineses sair, a embaixada chinesa sair dos Estados Unidos. E os chineses fez a mesma coisa, né, para os americanos aqui na China, não aqui, né? Estamos no Brasil. Lá na China, deu 72 horas para a embaixada norte-americana também sair da China. Então está um conflito, é uma guerra fria, por questões de comércio. Aí vem os Estados Unidos acusando a China do Covid, aí ninguém sabe se realmente a China foi responsável de propósito ou não. Então, assim, é um período, quando a gente fala Guerra Fria, que a gente não saiu ainda, ao meu ver, né? São conflitos indiretos. Um atacando o outro, mas sem ter guerra direta. Não está tendo uma guerra direta. A Guerra Fria é isso, uma guerra sem os próprios adversários se atacar diretamente. Para ver quem é o melhor país, não é? É isso. Esse país é mais desenvolvido? Isso aqui, eu preciso fazer isso para ganhar desse. Fazer isso. Exatamente. Por exemplo, outro país que está aí no período tenso, né? Temos aí o Reino Unido e a Rússia. São dois países que nunca se deram, né? Então, atualmente, que eu vi na reportagem, né, os ingleses estão acusando os russos de invadir os sistemas britânicos, né? Pela tecnologia deles, enfim, né? Tá tendo aí uns conflitos, né? Isso pode gerar uma terceira guerra mundial? Não, está muito longe disso, né? Porque, gente, vocês tiveram a Segunda Guerra Mundial. O fim da Segunda Guerra Mundial foi o uso da primeira vez na história, né, as duas bombas atômicas, né, Hiroshima e Nagasaki lá no Japão. Depois desse fato histórico, né, nunca mais foi utilizado as bombas atômicas, a não ser para testes nucleares, que é feito para teste, né, já diz o nome, né, mas nunca mais foi usado, né, em algum conflito. Nem quando teve a guerra do Iraque com os Estados Unidos usou uma bomba dessa, usou mísseis, né? Bombas locais ali, mas nada uma bomba nessa dimensão. Então, falar numa terceira guerra mundial é o fim do planeta mesmo, né? Extinção humana praticamente, porque é muitas bombas. Imagina as bombas saindo do Oriente indo para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente. Meu, ele tem um filme lá do Exterminador do Futuro, acho que é o filme 3, que acho que é a rebelião das máquinas, onde as máquinas controlam os computadores e elas começam a liberar os mísseis. Gente, mas assim, o filme mostra mísseis saindo, um monte de mísseis dos Estados Unidos indo para o Oriente Médio, da Coreia do Norte indo para o Japão, para os Estados Unidos. Tá falhando? E agora, melhorou? Deve ser um Murilo. Pra Ainda vocês... tá falando. Deve ser. Tá sem internet, Murilo.
Ah, Renan, ô, Murilo, então Renan, você tá me ouvindo bem, então, né? Sim. Ah, então foi para ele. O Murilo deve ser então só a internet que deu uma falhadinha aí, mas já volta. Espera um tempinho Mesmo aí. tá boa aqui. Pior que tá boa. Agora é você que eu estou escutando falhando. Os demais, fala aí, o Nicolas tá tudo bem? Bispo, Tudo bem. Almeida, Munhoz. Voltou normal. Ah, então era a sua internet, não era a minha, não. Eu faço isso só para saber se realmente é a minha, para dar um jeito aqui. Às vezes é meu fone que está com mau contato. Então é isso, gente. Isso aí é a Guerra Fria, né? Então, quando a gente fala da cortina de ferro, né? Essa cortina que hoje não é tão forte como era nessa época, mas ainda existe, né? Essa separação dessas ideologias, Sim. né? Do socialismo e o capitalismo ainda, né? Aqui eu tenho a incorporação do leste europeu ao bloco soviético, quando os países do leste europeu se incorporaram, né, na União Soviética. Isso aqui é antes da Primeira Guerra Mundial, esse mapa, né? Então temos aqui algumas monarquias europeias, tá? Algumas repúblicas já. Então a coroa representa algumas monarquias. Então temos o Império Alemão, que ainda é uma monarquia, não é uma república, né? O Império Russo, né? Noruega, Suécia, o Império Austro-Húngaro, isso tudo antes da Primeira Guerra Mundial, porque o mapa muda no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, né? Porque surge Tinha muita monarquia, né, professor? Tinha bastante nessa época, né? Antes da República. Era mais monarquia do que república. Isso, tudo isso antes da Primeira Guerra Mundial, né? Alguns regimes aqui, ó, regimes autoritários, mas com constituição, porém, uma monarquia, por exemplo, aqui o Império Russo, né? Era um regime, era uma monarquia, mas tinha uma constituição também, né? E regimes autoritários, né? Essa parte aqui mais em roxa, né? Ó. Era um regime mais... aquele regime autoritário igual da Coreia do Norte, tá? Porque existe países socialistas, mas existe aqueles países socialistas que tem um líder autoritário, um ditador autoritário, né? Que é o poder absoluto nas mãos dele, mas tem aquelas ditaduras, né, mais leves, né? Em Cuba, por exemplo. Cuba é mais tranquilo, é um líder de um regime, mas não é tão autoritário como o líder norte-coreano, né? O Kim Jong-un. Ringo-un. Tá? Sei lá. Bom, o fim da Primeira Guerra Mundial resultou no fim desses impérios, com exceção da Rússia, né, que passava pela Revolução Russa em 1917. Temos a Revolução Russa, quando ela se torna o primeiro país realmente, de fato, socialista, né, em 1917, né, no mesmo período. Com isso, o leste europeu se fragmentou em um conjunto de países que tiveram suas fronteiras determinadas de acordo com os interesses dos franceses, dos ingleses e dos poderes locais. Assim, nessa época, surgiram países como a Bulgária, Romênia, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia e Hungria, isso pós-Primeira Guerra Mundial. Esses impérios foram desfeitos, né? E acabaram surgindo aí novos países independentes. Esse outro mapa já é um mapa aí que mudou, é um mapa, né, pós-Primeira Guerra Mundial. Esses impérios que tínhamos aqui, principalmente aqui na parte leste da Europa, né, eles se tornaram alguns países aí independentes, né? Temos aqui o surgimento, né, dos países bálticos, né? A Estônia, Letônia e Lituânia, né? Polônia também surge aqui, Romênia, que futuramente vão ser inseridos aí na República, né, da União Soviética, tá? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas aqui, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças do eixo anexaram todos os países do leste europeu. Com o apoio do exército soviético, a maior parte desses países conseguiu se libertar, né? As grandes exceções foram a Albânia e a Iugoslávia, que expulsaram os exércitos invasores com seus próprios movimentos internos. Esses dois países, né, que deveriam fazer parte da ex-União Soviética, acabaram não permitindo essa união. Então foram dois países que não fizeram parte da ex-União Soviética, porque eles lutaram bem de frente ali com os russos, tá? Mas óbvio que eles tiveram condições para isso, diferente dos outros que não conseguiram fugir dessa anexação, tá? Anexação, tá certa a palavra? Tá, anexação. As maiores transformações do leste europeu se deram com o fim da Segunda Guerra Mundial e não incluíram apenas mudanças nas fronteiras, mas também a adoção do modelo político-econômico do socialismo, tá? Com o fim da guerra, os soviéticos obtiveram o direito de reorganizar os regimes políticos dos países do leste europeu, que haviam auxiliado. Nesses países, como Polônia, Romênia, Hungria, Bulgária e Tchecoslováquia, Stalin, né, Joseph Stalin, que era o líder soviético na época, dirigiu um processo para acabar Era com... Stalin, não era? Stalin.
Joseph Stalin. Stalin. Possíveis forças contrárias, e assim os governos decidiram se integrar no bloco soviético. Por terem derrotado as forças do eixo, sem a ajuda do exército soviético, a Albânia e a Iugoslávia puderam realizar suas reconstruções ali sozinhas. Esse aqui é o mapa da divisão política, tá? Ó. Então, essa linha aqui, ó, essa linha em vermelha, né, é a cortina de ferro, né? Aí eu tenho os países capitalistas em verde, os países socialistas em rosa. E eu pensei que era o muro de Berlim. Não era o muro de Berlim, né? Então, boa, Murilo, você ter Berlim falado. só para a Alemanha. Não, mas boa você ter falado isso. Que muitos confundem o muro de Berlim com a cortina de ferro, mas são duas coisas diferentes. O muro de Berlim surge com a cortina de ferro. A cortina de ferro, o que é a cortina de ferro? Primeiramente, a cortina de ferro é um símbolo, né, uma linha imaginária, igual vocês estão vendo aí no mapa, em vermelho, né, que separa os países da Europa oriental como socialistas e os países ocidentais da Europa capitalistas, né? Mas por que tem países socialistas que não estão atrás dessa linha, estão na frente da linha? Como assim? Tipo a Iugoslávia e a Albânia. Então, elas são dois países socialistas, mas não estão inseridos na União Soviética. Elas não fazem parte da União Soviética. Ah, tá. Mas são socialistas, né? Porque elas estavam durante a Primeira Guerra Mundial, né? Durante tanto a Primeira Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial e até o final da Segunda Guerra Mundial, eram dois países, né, que dependiam muito do sistema socialista. Mas no final da Segunda Guerra Mundial, elas acabaram se colocando como autônomas, né? Sendo socialistas nesse primeiro momento, mas sem estar inseridas na União Soviética. Não pertencia à União Soviética. Deu para entender? Sim. Tá? Era essa dúvida, é isso mesmo, esses dois aqui, Albânia e Iugoslávia, tá? E o Muro de Berlim, na queda do Muro de Berlim, né? A queda do Muro de Berlim, não. A construção do Muro de Berlim se dá por causa da divisão da Alemanha Oriental, da Alemanha Ocidental. Aí já tem uma disputa, porque a Alemanha, né, foi o início tanto da Primeira, praticamente, como da Segunda Guerra Mundial. Principalmente a Segunda, que foi mais tensa, né, com a presença de Hitler, né, Adolfo Hitler. Então, como não tinha nenhuma liderança no final da guerra, da Segunda Guerra, né, a Alemanha ficou sem liderança nenhuma. Então, foi através de um acordo aí, foi dividida ela em duas partes, né? Uma parte ficava para o lado socialista da União Soviética e outro lado capitalista, né? No comando aí dos Estados Unidos, né? Da Inglaterra, né? Capitalistas controlaram essa parte. Mas depois, em 1991, a Alemanha volta a ser o que ela é hoje, né? A Alemanha, né? Uma Alemanha só, uma única Alemanha, com a queda do Muro de Berlim, né? E o fim aí do socialismo. Eu não vou falar mais agora, porque vai faltar 2 minutinhos aqui, eu vou terminar na quarta-feira, tá? Que esse módulo aqui é fantástico, isso aqui já abre bem a mente de vocês, tá? Eu termino e passo essa atividade desse módulo aqui e eu corrijo os dois da semana passada e esse na semana que vem. Tá bom? Tá, gente, bom. sobre o plantão, tá? E vocês me falam aí na quarta-feira quem tem interesse, por favor. E não vai ser quinta agora e vai começar nas quintas que vem. E mesmo quem for participar, não é obrigado a participar todas as quintas, tá? Só se tiver dúvidas, professor, eu tive dúvidas essa semana, na outra acho que eu não votei, então não precisa participar, só se quiser mesmo, tá? Mas eu vou estar logado online só para ajudar vocês. Gente, vamos lá. Bárbara não tá aí? Não. Felipe tá aí? Acho que tá todo mundo, né? Deixa eu ver se o Thiago tá aí. Só o Thiago que não tá aí, a Bárbara, né? O Rodrigues tá aí. Tá todo mundo aí, né? Todo mundo tá, menos a Bárbara e o Thiago. Thiago. Tá. Então tá bom, gente. É isso. Se tiver dúvida, até lá, manda aqui no chat ou no WhatsApp para mim que eu respondo. Tá. Boa semana aí para vocês. Até quarta. Tchau, professor. Valeu, professor. Tchau, gente.